Fala pessoal, beleza? Lucas do Crypto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar você sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá, a ideia do vídeo de hoje é atualizar a situação do Bitcoin e trazer uma análise completa de todos os tempos gráficos mais relevantes para a gente já ficar ciente de quais são as maiores probabilidades aí para os próximos dias e horas. Então, sem enrolação, começando pelo semanal, eu já venho reportando para vocês há algum tempo que a gente está numa tendência clara de alta, não tem como discutir contra uma movimentação como essa, beleza? Inclusive, se a gente pega aqui uma Fibonacci desse 5 de agosto, reparem que tudo o que aconteceu no Bitcoin nos últimos meses não passa de uma correção extremamente saudável, beleza? Tinha muita gente cantando que era o fim do mundo, que a gente já estava entrando no bear market, mas cara, longe disso. O que a gente teve sim foram ótimas oportunidades para acumulação. Afinal, a gente nem chega aí a tocar a região de 0,618 de Fibonacci. Então, como que funciona para compras? Eu já venho reportando para vocês há algum tempo que para mim compra no Bitcoin era a partir desses 86 mil dólares, beleza? Eu não custava antes, tanto que a gente tocou aqui algumas vezes essa região de 90 e eu não estava fazendo compras pensando pro longo prazo. O que eu estava fazendo nessas regiões eram trades aí, position trades a favor da tendência de alta. Para mim não fazia sentido comprar tão próximo ao topo histórico. No meu caso, além da retração de Fibonacci, eu também sempre fico muito de olho em tudo que está acontecendo na análise de sentimento e eu junto aí para fazer minhas compras quando a gente tem gatilhos importantes. Então, minhas compras foram a partir dos 84 mil dólares, comprei de novo nos 80 e minha última compra foi ali nos 76. Então, eu estou com um preço médio bem interessante e basicamente é só esperar. Mas se você fez a lição de casa e seguiu só pela retração de Fibonacci, afinal você já está com um preço médio interessante aí por volta dos 82 mil dólares e já está no lucro também. Se você não conseguiu executar suas compras, não tinha caixa, ficou com medo, basicamente agora o melhor que você tem a fazer é esperar, porque o que que acontece? Se a gente pegar desse fundo já é uma alta aí de quase 27%, então a gente tem uma probabilidade de executar uma correção a partir daqui sim. Além do mais, tivemos gatilhos na análise de sentimento, onde já vamos discutir. Então, cara, se você compra aqui e o preço começa a corrigir, você vai ficar com aquela sensação de, pô, quando eu compro, cai. Quando eu vendo, resolve subir. Então, o melhor a se fazer nesse momento é ter paciência. Afinal, a gente não tem muito espaço nem para fazer trade aí, pensando no gráfico de 1 a 4 horas ainda, beleza? Não tem risco retorno nem para isso. Quem dirá para compras de investimento? Então, o que você precisa fazer nesse momento é parar, refletir, cara, aprender de uma vez por todas a deixar esse medo de lado e executar as compras quando todo mundo está falando que o ativo não presta, que é bear market, que nada mais vai subir, porque aí sim você pode ter certeza que a gente está diante de bons pontos de compra, fechou? Além disso, eu queria trazer para vocês por que agora não é um bom momento de compra, mostrando aqui o índice de medo de ganância. Reparem que a gente já volta aqui para a região da ganância em 73 pontos e melhores compras possíveis são em medo e extremo medo. Se você comprar em ganância, a chance de dar errado é muito grande. Então, não faz muito sentido comprar agora. O outro ponto a gente não pode levar o indicador de medo e ganância como um indicador aí de topo, fundo, afinal ele não é. Ele serve mais como um termômetro para a gente sentir o mercado e como estão as coisas nesse momento, beleza? Afinal, o preço pode ficar em medo por meses, como ficamos aí nos últimos meses, e também pode ficar na zona de ganância por muitos meses. Então, a verdade é que a gente não pode levar como indicador de fundo e topo, mas você pode levar sim como um bom termômetro de como as pessoas estão se sentindo em relação ao mercado. E como eu disse, normalmente quando está todo mundo com muito medo falando que nada presta, aí sim, cara, pode ter certeza que você vai estar fazendo uma compra certa, fechou? Então, pro semanal é mais ou menos isso. Fizemos um movimento de alta, voltamos retestando aí próximo ao topo anterior para continuar alta, fechou? É possível que o preço ainda volte aqui para a região de 72 mil dólares, afinal muita gente falou que não ia comprar por aqui, porque com certeza ia chegar nesse 73, 72, então não fazia muito sentido, e não é a primeira vez que isso acontece. Se vocês voltarem aí no tempo, quando o Bitcoin estava em 15 mil dólares, a maioria da galera estava falando que não ia comprar, porque com certeza o preço vai chegar nos 12 mil dólares, então por que eu vou comprar agora? Não faz sentido algum. Essa galera está esperando até hoje, como existe a possibilidade do pessoal que esperou os 73, 72 também ficar esperando. Então, como eu estava falando, existe sim a possibilidade de voltar para essas faixas, mas cara, eu acredito que do jeito que as coisas estão seguindo, a gente só volta lá num possível apocalipse ou Trump fazendo mais alguma cagada muito grande, fechou? Então a ideia pro semanal é mais ou menos essa. Pulando aqui para o gráfico diário, como eu disse para vocês, na minha visão,
A gente ainda não reverteu a tendência de baixo no diário, mas está caminhando muito bem para isso, já está muito próximo. O que eu gostaria de ver é um pivô de alta acima dessa região dos 95, afinal é uma resistência bem complicada. Então se a gente faz uma movimentação como essa, como eu já reportei em outros vídeos, realmente não tem muito que segure o Bitcoin, é questão de tempo para a gente estar brigando nessas máximas históricas, tranquilo? Para atualizar vocês aí sobre a região dessa resistência mais complicada, e ela vai aqui a partir dos 98.500, beleza? Até esses 95 mil dólares nesse topinho que deixamos aqui, fechou? Inclusive testamos ali, fizemos uma correçãozinha em gráficos menores e o preço tá brigando, tá tentando se segurar perto dessa resistência. Então tá aí um bom motivo de por que você não deve deixar para comprar quando tá tudo recuperando, beleza? Porque, cara, se a gente pega uma Fibonacci desse fundo, para que a gente poderia aí executar uma correção extremamente normal até esses 82 mil dólares, beleza? Não seria nada de outro mundo. Então imagina se você compra agora, esperando que vá romper direto daqui e o preço começa a corrigir. Lembra daquele sentimento de quando eu compro cai? É isso que você vai sentir e tem muita chance de você vender aqui no prejuízo dos seus bitcoins, o que é uma péssima ideia, beleza? Então o melhor ponto é ter paciência. Inclusive, se o preço volta para essas regiões, eu vou estar recomendando ali no nosso grupo de membros, fechou? Aqui no Discord. E eu acho que faz muito sentido olhar para essa região aí, fechou? No caso da gente sair rompendo direto a partir desses 95 mil dólares, cara, aí o que eu ficaria de olho é para um movimento como esse aqui. A gente rompe direto, retesta aqui por essa região. Aí nessa retração aqui, eu ficaria de olho para fazer algumas compras. Lembrando, não para investimento para longo prazo, mas sim para trades aí apostando a favor dessa tendência de alta, fechou? Para ficar claro, investimento para mim é voltando no mínimo aqui nessa região dos 86, 87 mil dólares. Antes disso eu não vou cogitar, para mim não faz sentido, ainda mais porque eu e os membros fizemos compras excelentes aí nas últimas quedas, fechou? Quando eu olho para suportes, para mim a região mais importante está aqui a partir desses 84 mil dólares, onde tivemos muita briga e podemos esticar aí até esses 74, mas para ficar mais visível, coloco até esses 80. Se a gente começa a perder esses 84 de uma maneira meio feia, com muito volume, pode ser que a situação fique mais complicada aí para o curto prazo, beleza? Mas lembrando que é possível que a gente execute essa correção? É possível, até provável, mas eu não acredito que a partir desse ponto a gente volte a entregar baixas como estavam sendo aí nos últimos meses, fechou? A ideia para o gráfico diário mais ou menos essa. Passando aqui para o gráfico de 4 horas, aqui a gente está fazendo um padrãozinho de continuação da alta. Então, na minha visão, a maior probabilidade é que eventualmente a gente rompa esse paradão para cima, fechou? Não descarto aqui um falso rompimento para baixo, até porque como a gente discutiu no gráfico diário, a gente está bem esticado ali, não seria loucura imaginar uma correção. Então, se a gente faz um movimento como esse, eu ficaria de olho aí para fazer novos longs pensando a favor dessa tendência de alta, beleza? Meu plano é esse. E o Fibonacci que eu esticaria é a partir desse fundinho aqui dos 83, certo? Se a gente chega nessas zonas aqui, para mim, um sinal claro aí de oportunidade pensando em trades de menor prazo, fechou? A ideia é mais ou menos essa. Tô bem empolgado sim com o preço, fazia tempo que a gente não demonstrava força como estamos demonstrando agora. A gente precisa entender que estamos passando por um momento muito complicado no mundo e mesmo assim a verdade é que o Bitcoin vem demonstrando força há alguns dias já, certo? Porque o SP500, a Nasdaq estavam aí com dias bem ruins e o Bitcoin conseguindo se manter, beleza? Então tô bem empolgado. Como eu venho dizendo para vocês, a maior probabilidade na minha visão é que a gente volte a romper para cima. Para quem não fez compras, é torcer para vir essa correção aqui, para você pelo menos poder abrir algumas posições pensando na continuação dessa alta, fechou? Pro gráfico de 1 hora, a gente vai passar aqui para análise de sentimento, e aí já discutimos como está sendo esse movimento também. Primeiro eu queria mostrar para vocês o gatilho que tivemos aí no diário, que eu estava comentando que poderia nos levar a uma correção, né? Então eu destaco aqui essa compra mercado de quase 2,5 bilhões, beleza? Isso aqui é uma compra gigantesca, se a gente pega aqui, a última vez que tivemos uma compra como essa, foi aqui nesse topinho que nos levou para os 89 mil dólares pela primeira vez. Então já fazia tempo que a gente não via uma movimentação como essa,
não tem como ignorar um sinal como esse, então não seria loucura imaginar uma correção a partir desse ponto. Mas voltando para o gráfico de 1 hora, para mim essa movimentação tem sido muito bonita, fechou? Afinal, toda essa alta aqui a gente faz com o Open Interest subindo bastante e o Long Short Ratio caindo, que mostra que as pessoas estão apostando na baixa, mesmo com o preço demonstrando toda essa força. No momento aí a gente vê uma análise bem neutra, certo? Tá até meio de lado aqui o Open Interest, não vimos movimentos relevantes, mas é bem comum acontecer esse tipo de movimentação quando a gente está em consolidações ou movimentações como essa, fechou? Normalmente o Open Interest fica aí meio de lado, meio indefinido, mas no geral a movimentação tá muito bonita, a gente vê aí muito mais pessoas apostando em baixa no mercado nesse momento, o que me leva a crer que a maior probabilidade é que a gente continue executando esse movimento de alta, fechou? No geral é isso, a análise de sentimento para mim tá bonita, a análise gráfica também tá muito bonita, como eu já falei, agora já estamos quase em tendência de alta em todos os tempos gráficos mais relevantes, então é questão de tempo. Então fica a dica aí para você que não comprou, fica de olho para essas retrações aqui e vê se dessa vez compra. Se não, como eu já falei, provavelmente você vai voltar comprando nos piores momentos possíveis. Então aproveite quando a gente tiver. Se a gente vê uma correção como essa, vai ser realmente uma oportunidade de ouro, principalmente para quem não aproveitou a queda aí dos últimos meses. Fechou? Então a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e se gostou, já deixa aí seu like, seu comentário, isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo e melhorando o nosso conteúdo cada vez mais para vocês. Fechou? Voltamos aí em mais novidades, com mais volatilidade, do contrário, se vemos aí no vídeo de amanhã ou de segunda-feira. Fechou? Até mais!